Olá, gente! Finalmente eu voltei. Sim, toda vez que eu começo um vídeo aqui é uma comemoração, porque vocês não sabem o esforço que é por trás disso, de eu conseguir gravar vídeo, enfim, além das partes tecnológicas, né, que envolvem a gravação do vídeo, tem também a questão de saúde minha, de ter uma disposição, uma disponibilidade de tempo, enfim, de energia para conseguir sentar aqui e gravar esse vídeo. Mas deu certo. Desde semana passada, quer dizer, já estou há meses querendo gravar esse vídeo. Desde semana passada eu escrevi o roteiro e aí não consegui gravar nos dias que eu me propus a gravar, mas hoje está dando certo. Para começar esse vídeo, eu quero fazer algumas ressalvas que eu acho que são extremamente importantes, né, de serem feitas. Eu quero compartilhar a minha experiência com a gestrinona. No fim do vídeo eu também vou colocar algumas dicas, né, de perfis que eu acho interessante vocês olharem, de informações que eu acabei descobrindo que podem ser importantes nesse processo de vocês buscarem uma remissão, uma melhora nos sintomas de vocês, né? Então, o vídeo vai estar separado com a minutagem, então se vocês quiserem de repente pular para uma parte que acha que vai ser mais interessante, por exemplo, vou falar sobre os efeitos colaterais, então se quiser pular direto para essa parte ou pular direto para a parte das dicas, vocês vão poder fazer, ou até mesmo se quiser rever uma parte depois, né, se quiser voltar no vídeo, então vai ficar mais fácil, mais organizado dessa forma. Para poder vocês terem uma ideia, né, de como vai ser a organização do vídeo, eu vou fazer essas ressalvas que eu tenho para fazer agora nesse início. Depois eu vou contar um pouco da linha do tempo minha, usando a gestrinona e algumas informações que eu acho que são importantes nessa linha do tempo. No momento seguinte eu vou falar sobre os possíveis efeitos colaterais, né? Aqueles que eu fiquei mais atento, que eu fiquei mais preocupada, ou que eu percebi no meu próprio corpo, e eu vou poder trazer isso para vocês. E no final vai ser realmente a parte das dicas. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Lembre-se sempre de dar o joinha e deixar algum comentário, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em outras mulheres que estão buscando. Para minha surpresa, os vídeos sobre TDPM acabam sendo os vídeos que têm tido mais visualização e engajamento no canal. O que, por um lado, é bom que essa informação está chegando nessas mulheres que precisam, por outro, me entristece saber quantas mulheres estão passando e sofrendo essas mesmas coisas que eu sofro, né? E muitas vezes com dificuldade de encontrar profissionais que as atendam, que as entendam a doença delas e ajudem a lidar com a doença delas da melhor forma possível. Em relação às ressalvas que eu tenho para fazer, esse vídeo é um vídeo meramente informativo e de compartilhamento da minha própria experiência. Eu não sou médica, não sou especialista no assunto, implantes hormonais e nada disso, então eu quero realmente compartilhar a minha experiência, porque quando eu tomei a decisão de usar o implante, eu conversei com outras mulheres, né, e isso me ajudou nessa tomada de decisão. As informações que elas me deram, a experiência que elas me deram, me fez pensar em tomar essa decisão. Porque como toda decisão na vida, ela vai ter o seu lado positivo e também vai ter o seu lado negativo. Então não se iludam com nenhuma decisão que ela nunca vai ter algum custo, alguma desvantagem. Ela vai existir, pode ser que ela seja mínima pra gente, mas sempre vai existir ali um custo ou uma desvantagem numa decisão que a gente tomar. Outra informação que eu acho importante passar para vocês, eu estou ciente, sim, de toda a polêmica que tem rolado aí recentemente sobre a questão da gestrinona, sobre ela se chamar do chip da beleza, enfim, e isso tem sido discutido, alguns profissionais serem contra o uso dela para fins estéticos e também para melhora de desempenho, né, em exercício físico, então seria um fim aí anabolizante. Também estou ciente que tem profissionais que são ligados à questão das práticas baseadas em evidências, que vão fazer críticas, né, sobre que evidência se tem em relação ao tratamento de endometriose ou TDPM, e que casos como o meu e de outras mulheres, né, que entrarem em remissão com o uso da gestrinona seriam evidências anedóticas do ponto de vista científico, mas a gente sabe também quão difícil é uma doença como essa entrar em remissão. Então eu estou compartilhando aqui minha experiência. Então eu estou ciente de tudo isso, então vocês não precisam vir me informar sobre, porque eu acompanho, né? E não pretendo entrar em detalhes sobre isso nesse vídeo e tal, em nenhum outro vídeo, mas é um assunto que sim, eu acompanho. Outra coisa que é importante também deixar claro
Infelizmente, o transtorno disfórico pré-menstrual não é a única doença com a qual eu tenho que lidar. Recentemente eu recebi mais um diagnóstico de uma doença autoimune, então, infelizmente, é uma cascata que acontece no meu corpo, assim, de várias coisas acontecendo, principalmente depois que eu peguei o Covid 2 vezes. Então, a última doença, eu acredito que esteja relacionada à segunda contaminação da Covid. Na primeira contaminação, eu me contaminei quando eu ainda não era vacinada, né? Foi antes mesmo de existir a vacina. Então, eu tenho hoje em dia a chamada Covid longa. Essa tem sido a doença que tem me dado mais trabalho para poder, enfim, lidar com os sintomas e conseguir ter uma mínima qualidade de vida, porque retirou muito da minha qualidade de vida, da minha possibilidade de fazer coisas como eu fazia antes. Então, também tenho isso em mente, né, que ao relatar a minha experiência, ela vai estar baseada numa experiência de uma pessoa que tem desafios de saúde, tem outras doenças, que sintomas que se misturam. E para mim era muito importante eu colocar o transtorno disfórico pré-menstrual em remissão, porque essa doença fora de controle, ela me faz ter muita dificuldade de controlar as outras doenças, né, e sem contar que no meu caso, o transtorno disfórico pré-menstrual, ele me coloca em risco de vida real. Então, é uma doença que eu tenho que tomar muito cuidado e manter ela sob controle. Então, ressalvas devidamente feitas, vamos para a minha experiência. Por que eu acabei optando pelo uso da gestrinona? Quem olhou já os vídeos anteriores sabe que eu já tentei antidepressivo no passado, eles não estavam fazendo o efeito esperado comigo, na verdade, não ajudava na remissão e acabava me trazendo efeitos colaterais, e alguns dos efeitos colaterais me preocupavam. Não eram efeitos colaterais tipo, dá pra ir vivendo, é uma coisa que realmente me preocupava. E eu percebi que com o uso de hormônio fazia diferença. Na verdade, eu usei um outro hormônio que não é indicado, no Brasil nenhum médico passaria isso, está explicado em outro vídeo. E aí, conversando com a ginecologista no Brasil e vendo que já existia a experiência, né, de brasileiras que usaram a gestrinona, eu optei por colocar a gestrinona. Eu não moro no Brasil. Inicialmente, eu testei ela sublingual, né, porque eu estava nesse período ainda de me organizar para ir para o Brasil. Então, minha família trouxe a medicação para mim. Eu testei ela sublingual até para saber como que meu corpo reagiria. Aí, aqui é um ponto importante de explicar. Eu estava em remissão com o uso do outro hormônio, né? Então, eu estava totalmente despreparada para poder ter uma recaída. E acabou que nesse início, eu comecei a usar em junho de 2022 a gestrinona. E aí, o que aconteceu foi que é como se eu tivesse tido um período menstrual mais curto. E veio ali uma recaída do transtorno, que foi horrível, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Como eu falei, eu tenho a Covid longa, então alguns sintomas de fadiga, cansaço, eles se assemelham. Então eu estava achando que eu estava tendo uma recaída na Covid longa, e aí rapidamente o meu humor alterou. E aí eu, quando fico no transtorno disfórico pré-menstrual, eu fico extremamente agressiva, enfim, sem paciência nenhuma e tal. Então foi uma situação assim super chata, tive um estresse muito grande com meu marido por conta disso. E aí eu fui compreender o que estava acontecendo. Aí logo depois, né, que eu tive esses dias mais tensos e tal, com todos os sintomas, né, que pra mim eu entro realmente como se fosse um episódio depressivo bem severo. E aí depois desses dias, durou uns 3 dias, assim, sintomas mais intensos, veio um sangramento, e aí eu fui melhorando. E aí nesse início também, com o uso do sublingual, teve um período que eu tive assim, um pico de libido, que foi um negócio assim, totalmente fora do normal e do controle, né? Que uma coisa assim do tipo, de eu chegar ao orgasmo só de fechar as pernas, apertar as pernas e chegar ao orgasmo, foi uma coisa assim, muito louca, mas que aconteceu isso no princípio, mas depois passou, assim, esse primeiro mês, 2 meses, que apareceu essas coisas assim, mas depois ficou normal e eu fiquei bem. Aí fui pro Brasil, fiz todos os exames para poder colocar o implante. Quando foi em setembro do ano passado, eu coloquei o implante. Então acabei de completar 7 meses usando o implante. No total tem 10 meses que eu uso a gestrinona. No início eu senti uma melhora de disposição física, porque um dos sintomas que eu tenho da Covid longa é a fadiga, né? E é curioso porque é uma fadiga diferente da fadiga que eu também sinto no TDPM. No TDPM, se eu faço atividade física,
ela dá uma ajudada na diminuição dessa fadiga, de eu sentir um certo bem-estar. Na fadiga da Covid longa é o extremo oposto. Se eu estiver com fadiga e eu fizer alguma atividade física, algum esforço, eu fico ainda pior e começa a aparecer vários outros sintomas que são péssimos de serem sentidos, né? Então, quando eu coloquei o implante, nesse início eu senti uma melhora geral da disposição física, só que mais ou menos nessa época também a médica viu que o meu ferro estava abaixo, e aí me indicou fazer suplementação de ferro endovenoso. Então eu também senti uma melhora assim, né, com o uso da aplicação do ferro, né? Então teve ali tipo uns 10 dias que eu tive como se fosse uma remissão mesmo da maioria dos meus sintomas, eu conseguia fazer esforço e tal, mas depois, como sempre acontece, acaba passando esse efeito em mim, né? Nos tratamentos dá uma melhorada, depois eu fico mais ou menos como eu tô agora. Também percebi um aumento na libido no início, uma facilidade de chegar ao orgasmo, então também foi um efeito que eu tive aí nesse início, depois até que manteve. É uma coisa importante de vocês terem em mente, tá, gente? Libido é um negócio complexo, né? Não é só a questão hormonal que vai interferir, embora também seja importante, mas a gente tem que ver como é que tá o nosso relacionamento, né? Se a gente tá num relacionamento fixo, como é que tá? Ou se a gente não está, como é que estão as nossas interações e relações com as pessoas, se a gente está se relacionando com pessoas legais, que vão fazer a gente ter mais vontade ou não. Como é que tá nosso estilo de vida, a gente está dormindo adequadamente, aquela conversa que é básica, mas muitas vezes a gente esquece do básico, sabe? Se a gente está se sentindo bem, se está se sentindo disposto. Então, se a gente está extremamente cansado, estressado, da onde vai vir desejo de ainda fazer sexo? Né? Às vezes a conta não fecha por causa disso. Então é importante vocês terem isso em mente, que a libido também é influenciado por esses vários outros fatores, que não é só a questão da colocação de um implante hormonal e agora eu vou ter super libido e de repente, sei lá, o relacionamento tá arranhado aí porque tiveram muitas recaídas de TDPM que aconteceu conflito. Não vai rolar, né? Então, só para vocês não criarem uma falsa expectativa em relação a isso. E algo que aconteceu comigo foi que no início de novembro eu comecei a ter um escape como se fosse borra de café. Na verdade, eu tive um pequeno sangramento e aí depois eu fiquei tendo um escape como se fosse borra de café. E aí eu falei com a médica, eu, né, esperei que isso fosse passar, ela passou uma medicação para ver se melhorava, não melhorava, e aí eu senti que a medicação estava dando efeito colateral, eu falei com ela, aí trocou, tentou outra e tal, e aí fez alguns exames lá, e ela passou uma fórmula, e aí acabou que quando eu utilizei essa fórmula, uns 3 dias depois parou, e aí ela falou assim, pode vir depois disso um sangramento, como se fosse um sangramento menstrual, e depois pare. E aí foi o que realmente aconteceu, assim, no início de dezembro, veio esse sangramento, e aí passou, né, e aí mais ou menos nessa época, né, que ela estava investigando o que estava acontecendo, ela me pediu para fazer um exame de sangue, e aí apareceu uma alteração nos meus hormônios da tireoide, né, e aí com essa alteração nos hormônios, já era a época de eu voltar para cá, para Dinamarca. Eu fui no médico aqui, expliquei, aí ele mandou fazer, já tinha, né, uma doença autoimune na tireoide, que é a tireoidite Hashimoto, já de 2017 que eu fui diagnosticada. E aí eu fiz os exames aqui e o que acabou sendo, né, constatado que eu tenho uma outra doença autoimune na tireoide, então eu tenho 2 doenças autoimunes na tireoide, que é a doença de Graves. E aí eu comecei o tratamento em janeiro, e aí quando eu tava para parar o tratamento, quer dizer, eu parei o tratamento, e aí uns 3 dias depois, um pouco antes assim de parar a medicação, eu fiquei muito mal, eu senti que era a medicação que estava me fazendo mal, porque eu tinha me sentido mal, aí foi a época de reduzir a dose, sendo que reduziu a dose e deu uma melhorada, e aí de novo fiquei mal, e aí eu parei a medicação. E aí eu tive ali um dia como se fosse um período de TPM mesmo. Eu senti que assim, meu humor não estava legal, eu fiquei com uma fissura de chocolate. E aí uns dias depois eu comecei a ter escape novamente. E aí tem coisa de mais ou menos um mês que eu tô nessa saga aí entre escape e sangramento. E aí eu falei com a médica de novo, que eu fiquei esperando pra ver se passava, não passava. Aí eu tô tomando a medicação, eu acho que agora vai parar essa bodega desse sangramento, mas pode estar relacionado à tireoide, essa minha alteração aí de ter os escapes e tal. Esse é o resumo do uso da gestinona até esse momento, né? Agora eu quero compartilhar um pouco dos possíveis efeitos colaterais, né? Que eu fiquei mais atenta e tudo mais. Queda de cabelo. Eu já estava com uma queda de cabelo substancial antes de colocar a gestrinona,
Na verdade, eu tô com queda de cabelo desde que eu peguei a Covid. Uns 3 meses depois eu tive uma queda de cabelo, aí ela para, depois eu tomei vacina e voltou a queda de cabelo. Aí quando tava melhorando, eu tive que fazer o uso. Aí deu uma melhorada, aí eu fiz uso de uma medicação, que agora eu esqueci o nome. Quando eu parei essa medicação, que tem mais ou menos 1 ano, aí eu tive uma queda acentuadíssima, que foi mais ou menos em abril, maio do ano passado. E aí, quando eu comecei a usar a gestrinona, eu já estava até com uma falha aqui no cabelo dessa queda que eu tive. E aí, em paralelo com a gestrinona, eu fiz uso de biotina, Biosil, aí eu usei durante uns meses. Aí a queda, tipo, foi parando, ficou maravilhoso. Eu tava praticamente sem queda. Aí, com o remédio da tireoide, voltou a queda de cabelo. Até falei com o endocrinologista, ele falou que isso pode acontecer, que pode ser da tireoide, mas não se sabe, que não tem o que se fazer. Então, eu tô nesse processo com a queda de cabelo. Então não tem como eu correlacionar ela com a gestrinona, porque ela já caía antes, eu fiz uso da medicação para tireoide, que também pode estar relacionado aos sintomas do hipotireoidismo, a queda de cabelo. Inclusive esses escapes também podem estar relacionados aos sintomas da diminuição dos hormônios da tireoide. Percebi que eu tive um aumento na oleosidade do cabelo, né? Então, principalmente no início, né? E eu estava no Brasil. Geralmente eu lavava o meu cabelo dia sim, dia não, em temperaturas mais amenas no Brasil. No verão não, no verão é todos os dias, mas como a temperatura estava amena, eu estava na região serrana do Rio, normalmente eu conseguia lavar dia sim, dia não. E aí no início eu percebi um aumento na oleosidade, estava tendo que lavar o cabelo praticamente todos os dias, né? E aí quando eu voltei para cá, para Dinamarca, que o tempo aqui é bem mais frio e seco, aqui eu consegui espaçar mais também a lavagem do cabelo para, sei lá, 3 dias, né, sem lavar, no máximo. E aí no início eu tava tendo que lavar, só ficava um dia sem lavar, né, tinha um dia que lavar, praticamente dia sim, dia não, no máximo estourando 2 dias, né. E agora, depois de uns meses, que eu tenho sentido que consigo ficar às vezes até 2 dias sem lavar, sem ficar com aspecto tão oleoso. Uma outra preocupação que se tem normalmente é com o aumento de pelos. Como eu tenho uma origem ibérica, né, não sei se vai aparecer na câmera, mas assim, eu naturalmente tenho mais pelos, né, do que algumas mulheres, né, eu sou de família portuguesa, costumo ter pelos aqui na face e tal, não percebi aumento, mudança e nada disso. O que eu tinha, já tinha e ficou tudo igual. Aumento de espinhas, que também é uma preocupação, se vai aparecer espinhas ou tem um aumento de espinhas. Eu já costumava ter espinhas no período da disforia pré-menstrual, então eu tinha já ali algumas e tal. Eu senti um aumento no início, quando eu estava usando a gestrinona sublingual, teve uma aumentadinha ali, aí eu aumentei um pouco mais a atenção em relação ao cuidado com a pele e depois foi normalizando. Atualmente não é realmente um grande problema para mim, embora dê para ver que eu tô com algumas marquinhas. Eu percebo que, na verdade, atualmente, o aumento de espinhas está muito mais relacionado à intolerância alimentar, né? Então eu viajei recentemente na época da Páscoa, fui para Portugal, comi um monte de coisa fora da alimentação que normalmente eu tenho evitado. Então eu comi mais glúten, que eu tenho evitado, eu ingeri mais lactose, que eu também tenho evitado, alimentos que são ricos em histamina. Então tudo isso dá uma reação assim de um dia para o outro. Já percebo a diferença na minha pele. Se eu comer carne de porco, fico com espinha, a pele fica mais oleosa, começa a aparecer umas espinhas e tal. Então eu percebo atualmente está mais relacionado com a alimentação do que realmente com a gestrinona, porque quando eu tô com a alimentação certinha, a pele melhora naturalmente. Aumento do clitóris, que também é uma preocupação, né, que algumas mulheres têm e é relatado como um possível efeito colateral da gestrinona. Não percebi, não tive. O que tive foi aquilo que eu falei. Eu senti uma facilidade um aumento na libido, uma facilidade também de chegar ao orgasmo. Então é como se essa região tivesse ficado um pouco mais sensível e aí com isso eu chego ao orgasmo mais facilmente. A voz. O que eu senti foi realmente, eu tive uma alteração na voz, mas foi quando eu comecei a usar medicação para tireoide. E a tireoide também, a alteração na tireoide também está relacionada à mudança na voz. Então quando eu estava tomando a medicação, tinha dias que
eu senti até uma dificuldade para falar de manhã, sabe? Assim, eu senti que minha voz estava bem mais rouca. Aí quando eu parei a medicação, deu uma melhorada. E aí na última semana minha voz voltou a ficar um pouco... Não sei se vocês conseguem perceber comparado com vídeos anteriores, que já viu vídeos anteriores. Eu sinto que minha voz está um pouquinho mais rouca, né, um pouquinho mais grave do que ela normalmente seria. Não sei se vai continuar ou não. Eu falei isso também com o médico daqui, o endocrinologista. Ele falou, pode ser a casa do remédio, não sei o que lá. Eu não tenho o que fazer. Então, não sei se vai melhorar, se vai mudar, enfim. Também, então, de novo, não tenho como afirmar com certeza que teria uma correlação com a gestrinona, já que eu também percebi isso mais quando eu comecei a usar o remédio para tireoide e quando teve essa mudança na medicação, que eu tive uma melhora na voz e um retorno, então não sei afirmar para vocês. Os escapes, né, que também é uma preocupação que algumas mulheres têm. Já expliquei para vocês que eu tive aí esses escapes, né, em novembro, mais ou menos, com sangramento, que depois parou, e agora eu tô nesse período também. Tive aí os escapes e tô num período aí de sangramento que tá diminuindo, então tô torcendo para esse negócio parar logo. Uma coisa que eu percebi, que eu vi também que pode ser um sintoma que pode ser um efeito da própria gestrinona, é o tamanho dos seios, eles podem dar uma diminuída. O que na verdade acontecia? Eu não tenho seios grandes, né? Então ao longo do mês, com a ação do estrogênio, o meu seio ele aumentava de tamanho e depois ele diminuía. Então eu menstruava, quando o estrogênio diminuía no corpo, naturalmente o meu seio ia diminuindo depois da menstruação, e aí depois, quando estava aumentando de novo, ele ia aumentando. Então com isso eu tinha uma percepção do tamanho do meu seio diferente do que agora. Ele ficou tipo no tamanho normal, menor, mas constantemente menor, do que ter essa alteração de aumentar e diminuir. Então isso foi uma coisa que eu percebi, mas também não chegou a me causar um incômodo essa mudança não. Qual é a minha conclusão nesse momento, aí com 10 meses de uso, né? Entre os prós e contras, né, como eu falei para vocês, tem alguns contras, né, que eu percebi em mim, alguns efeitos colaterais, mas o pró, que era o que eu mais queria, que era entrar em remissão, realmente a gestrinona fez entrar em remissão, tirando aquela recaída que tive logo no início. Então é uma coisa para vocês ficarem atentos, porque conversei com uma outra pessoa que disse que também teve isso no início. Então se vocês forem usar e tivesse lá em remissão por causa de uma outra medicação, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer, então estejam preparadas para isso. Mas ao longo do tempo, cara, muito bom não ter que ficar preocupado se, será que eu vou ficar bem, não vou estar bem emocionalmente para lidar com certa situação e tal, que eu vou ficar muito mal. Então isso para mim, que era o principal fator de eu estar usando, tá valendo a pena. Agora, em relação, né, aos efeitos positivos secundários da gestrinona, que é por isso que as pessoas acabam usando ela não para tratamento, mas sim para fins estéticos, que é aumento de massa magra, de disposição, da beleza e tal. Eu não tive essa mudança, até por causa do próprio quadro que eu tenho aí da Covid longa, e eu não estava esperando por isso, então zero frustração em relação a isso. Então, para mim, tá valendo a pena usar. E não quer dizer que eu esteja recomendando ninguém a usar, né? Vocês avaliem caso a caso junto com o médico de vocês. Algumas pessoas não podem usar hormônios, mas tenta ver se antidepressivo funciona, ou o uso de outros tipos de medicações, enfim, e de suplementação pode ajudar no seu caso, né? Tem alguns médicos que têm testado essas possibilidades e têm ajudado. Antes de passar para a parte das dicas, eu me lembrei de uma informação que é importante ser dita, né? Eu optei por colocar o implante hormonal de cilástico, que tem o implante absorvível, tem o sublingual lá, como eu utilizei antes, né? E tem outras vias de administração que só o seu médico vai poder avaliar e ver se é possível ou não, né? Então, o implante de cilástico, ele realmente é bem caro, infelizmente inacessível para muitas pessoas no Brasil. Mas você pode conversar com o seu médico e ver se para o seu caso as outras possibilidades funcionariam, porque as outras possibilidades elas são mais baratas, né? Então você pode ver se funcionaria para o seu caso ou não. Mas só um médico que entenda, né, da utilização da gestrinona vai poder te orientar em relação a isso. E agora quero passar para a parte das dicas. As dicas eu vou colocar todas na descrição do vídeo, então vocês vão poder ir lá e consultar. A primeira delas é que se você está sentindo falta de ter um grupo com outras mulheres que estão passando pela mesma situação, que você gostaria de trocar ideia, existe esse grupo. Esse grupo no WhatsApp, ele é administrado pela Maia Barreto, que é a mesma administradora do perfil no Instagram, @tdpm.brasil.
Então vai lá e segue o perfil dela, e eu vou deixar aqui também o link do grupo no WhatsApp para você participar e poder trocar uma ideia e ver outras possibilidades de tratamento para além da minha experiência, né, que é com hormônio. Uma outra dica que eu acho importante também passar para vocês que eu acabei descobrindo, né, é que algumas mulheres sentem melhora, né, uma redução nos sintomas do TDPM com o uso de antihistamínico. Eu vou colocar aqui o link também de 2 textos em inglês que falam sobre isso. Antihistamínico é antialérgico, né? Tipo Allegra, loratadina, Histamin. Então algumas mulheres sentem uma melhora nos sintomas porque parece que o TDPM, né, essa oscilação hormonal também estaria relacionada com uma ativação mastocitária, né, que é uma questão que eu também descobri, né, recentemente, que eu tenho uma intolerância à histamina, por isso que eu falei da alimentação, né, que eu tenho evitado a alimentação que é alta em histamina ou que faça liberar histamina no meu organismo. Então, parece que algumas mulheres elas sentem uma melhora na fadiga, uma melhora no humor ao usar o antihistamínico ali os 10 dias antes da menstruação descer, né? Então eu vou colocar o texto aí, o texto está em inglês, mas vocês podem usar o tradutor do próprio navegador de vocês para traduzir o texto, que dá para entender. E depois me relata aí, se você fizer esse teste, né, se funciona para vocês. Eu, pessoalmente, só fui descobrir isso depois que eu já estava com implante, então eu não pude testar para saber se para mim faz diferença. Mas para mim, eu descobri que eu tenho essa intolerância à histamina, que eu tenho uma questão aí de uma síndrome de ativação mastocitária. Eu acabei descobrindo isso porque eu fui tomar o antialérgico e ele reduziu os sintomas que eu tenho do Covid longo. Então reduziu a fadiga e eu dormi bem, melhorou meu sono, e aí com isso acabei me sentindo mais disposta. E aí eu fiquei usando durante um tempo, e aí fui pesquisando e eu vi que tinha, conversei com a médica, enfim, passei por todo um processo de avaliação e de fato foi confirmado que eu tenho aí uma síndrome de ativação mastocitária. Então, para mim, o antihistamínico me ajuda nesses sentidos, mas eu não sei se ajudaria no TDPM porque não deu tempo de usar. Então, vou colocar os textos e aí vocês, né, não estou dizendo para ninguém usar, mas converse com os médicos de vocês também sobre essa possibilidade, se isso faria sentido para vocês, ou se você já tem uma questão aí de intolerância alimentar. E aí também uma coisa para vocês ficarem atentos, né? Se você já percebe aí que tem uma questão com intolerância alimentar, com glúten, ou com lactose, ou com certos alimentos fazem você sentir um nariz mais entupido, ou o rosto fica vermelho, ou causa um aumento na fadiga, tenta reduzir esses alimentos no período pré-menstrual e ver se isso também ajuda você a se sentir melhor, né? Eu realmente preciso mudar radicalmente minha alimentação aí com todas essas doenças que vieram surgindo, e eu sinto que realmente a alimentação faz diferença pra mim. Então, já teve semana que eu chutei o balde, consumi mais glúten a semana inteira, no final da semana eu tava exausto, tava me sentindo muito mal. Então, essa também é uma outra dica que eu dou. Vocês repararem se a alimentação tem um impacto em como você se sente. Se você muda a alimentação, se você se sente melhor, então tenta ter uma alimentação mais adequada durante esse período pré-menstrual e procure aí ajuda, uma orientação de nutricionista para poder te orientar na dieta, porque não adianta também você sair eliminando alimentos e ter dificuldade, né, de comer e ter os nutrientes necessários, né? Então é importante ter alguém para poder te orientar nessa parte. Eu vou deixar também aí o perfil da Manu Coutinho. Ela entende sobre implantes hormonais, ela tem uma empresa, né, que fabrica. O avô dela está por trás aí do desenvolvimento da gestrinona e da colocação da gestrinona no mercado brasileiro aí décadas atrás. Então é um perfil interessante de acompanhar. Ela sempre abre caixinhas de dúvidas e tira dúvidas em relação à gestrinona. Então fica a dica aí para vocês também. E uma outra dica é de um ginecologista, o Dr. Leonardo Jacobsen. Ele fez vários posts sobre TDPM, com dicas em relação à suplementação, alimentação, o que é, como que funciona e tal. Então também vou colocar aí o perfil dele para vocês acompanharem. Então seriam as dicas que eu queria compartilhar com vocês. Queria também saber aí de sugestões de vídeos que vocês gostariam que eu falasse mais, porque por enquanto eu não vou ter mais muito a acrescentar em relação à experiência com a gestrinona. Eu vou colocar um novo implante em setembro, então pode ser que até lá, ou quando eu fizer a troca, eu faça um novo vídeo sobre isso.
E aí eu vou atualizando vocês também se alguma outra coisa interessante acontecer e tal. Mas aí me digam o que mais que vocês gostariam que eu falasse. Um assunto que eu penso em falar em relação sobre os relacionamentos, né? Eu sei que muitas de nós passamos por crises no relacionamento por causa do período da disforia. A gente fica, enfim, se sentindo mais carente, ou mais rejeitada, ou mais impaciente com o parceiro acaba sendo, ou a parceira, sendo a pessoa que mais sofre nessa relação. Então é um assunto que eu pensei em abordar, mas aí eu precisaria saber que dúvidas vocês têm em relação a isso, ou o que vocês gostariam que eu falasse em relação a isso. E uma outra coisa que eu pensei também em falar foi que eu estava assistindo a série Mulher Hulk, e nossa, assim, o primeiro episódio me fez pensar muito, assim, de várias metáforas em relação ao ter TDPM, ou ter doenças crônicas e ter que lidar com uma doença crônica, né? E aí eu pensei em fazer um vídeo analisando esse primeiro episódio, né? E colocando um pouco, né, das minhas ideias em relação a como lidar com doenças crônicas, o que dá para aprender disso através da série She-Hulk. Obviamente que vai ter spoilers, então se vocês não assistiram, vai lá assistir. Então é isso, né? Então aguardo aí comentários e dúvidas de vocês ou sugestões de mais assuntos que eu possa abordar sobre o transtorno disfórico pré-menstrual. E para quem não sabe, eu sou psicóloga, né? Então também, se puder abordar dentro da minha formação alguma coisa relacionada a isso, é só vocês colocarem as dúvidas de vocês aí que eu abordo em próximos vídeos. Então espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha te ajudado a conhecer um pouco mais sobre a minha experiência com a gestrinona. E se tiver mais, né, alguma pergunta, pode colocar nos comentários. Ou, melhor, gente, me segue lá no Instagram, porque eu sou mais frequente no Instagram do que aqui. E algumas pessoas já perceberam isso, que às vezes manda mensagem aqui no YouTube. Eu demoro às vezes para poder ver as mensagens e responder as mensagens do YouTube. Aí a pessoa vai lá e me chama no Instagram. Pode fazer isso, pode me chamar lá no Instagram, que eu tiro as dúvidas e troco uma ideia com vocês, tá bom? Então, beijo pra vocês, até o próximo vídeo.